Olá, seja bem-vindo a mais um Doutor Saúde. Começa agora a sua consulta diária aqui na SIC. A meningite é uma doença que continua a assustar muitas pessoas de todas as idades e não é caso para menos. Esta inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, conhecidas por meninges, provoca sequelas permanentes em 20% dos sobreviventes e, em muitos casos, pode mesmo ser fatal. Por isso, o melhor mesmo é conhecer bem a doença e, mais importante, aprender a preveni-la. Venha connosco conhecer as várias caras da meningite. Daqui a pouco conhecemos o caso de Maria Oliveira, que foi diagnosticada com meningite pneumocócica aos 14 meses, que lhe provocou perda de audição. Mas antes, esclarecemos e distinguimos as diferentes estirpes de meningite. E começamos o programa de hoje por explicar o que é afinal esta doença e quais os diferentes tipos de meningite. Para isso contamos com a presença da médica pediatra Maria Lourdes Torre. Olá, Maria. Olá. Que bom reencontrar-te ao fim de quase 20 anos. O tempo passa a voar. Estamos a falar de uma doença que muitas pessoas reconhecem, mas se calhar poucas sabem de que é que estamos efetivamente a falar. Se calhar a primeira pergunta que te fazia é o que é isto da meningite e o que são, sobretudo, as meninges, que é uma palavra que as pessoas, se calhar, não associam tão bem àquilo que significa. Ora bem, como já foi explicado e apresentado pelo Pedro, na verdade, as meningites resultam de uma inflamação da membrana que reveste o cérebro e a medula espinhal e, como tal, estamos a falar de órgãos vitais do nosso organismo. Independentemente da etiologia, são sempre uma situação grave que implica um diagnóstico e diferentes atitudes consoante os diferentes tipos. Portanto, nós temos vários tipos de meningite. Fundamentalmente, podemos considerar dividida em 4 tipos. Pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactérias, pode ser causado por fungos e protozoários. Sem dúvida, as mais frequentes são as virais e depois menos frequentes, mas muito mais importantes pela sua gravidade e por necessidade de atuarmos. E quando falamos das consequências e das sequelas que o Dr. Pedro já falou, cerca de 20%, estamos a falar fundamentalmente quando falamos de meningites bacterianas. Porque as virais muitas vezes são autolimitadas e aplicam apenas medidas gerais. É verdade que para nós não é fácil pela clínica fazer a distinção dos dois principais grupos, porque quando falamos de meningites fúngicas normalmente são muito menos frequentes e estamos a falar de doentes que têm patologia crónica e então ainda protozoários mais raro ainda e sobretudo em países não desenvolvidos. Portanto, restringindo-nos aos grupos mais frequentes, pela clínica em si, muitas vezes não é fácil nós dizermos, ou não é possível, qual o tipo de meningite que estamos a tratar, portanto, e que isso implica não só fazermos exames, fazermos diagnóstico, temos atitudes, porque é importante, principalmente quando falamos das bacterianas, temos de começar a tratar o mais rápido possível e sabemos que mesmo tendo a nossa atitude correta e atempada, na verdade as sequelas existem em números e já não falando que muitas vezes não conseguimos atuar e não conseguimos travar o curso da doença e vamos ter uma mortalidade, mesmo independentemente disso, muitas vezes à volta dos 15%. O reconhecimento, de facto, dos sinais e sintomas é muito importante e eu, se calhar, começava por aí, que é, vamos aqui listar aqueles que são os sinais e sintomas mais frequentes, para que as pessoas também estejam mais atentas, possam reconhecê-los precocemente e procurar ajuda. Então, em crianças mais velhas, adolescentes e adultos, temos aqui febre, náuseas e vômitos, sensibilidade à luz, dor de cabeça. Como vemos, são sintomas muito inespecíficos, muito gerais. É isso mesmo, são sintomas inespecíficos que muitas vezes pode levar-nos a pensar até numa simples gripe. E também não podemos ficar demasiado alertados, começamos com febre, começamos a vomitar, pensamos logo que temos uma meningite, mas podemos pensar no conjunto de sintomas que surgem associados e levar-nos a ficar alertas para essa situação. Portanto, sobretudo nas crianças mais velhas e nos adolescentes, eles já conseguem ter muitas vezes a percepção de que têm dores de cabeça importante, têm fotofobia, que no fundo que é a incapacidade de ver a luz, para além dos sintomas inespecíficos da febre e da náusea e dos vômitos, e depois mais tardiamente alguns têm convulsões, têm alterações mesmo do estado de consciência. Portanto, quando nós perguntamos muitas vezes aos pais, antes de chegar à unidade hospitalar, se estão bem, se estão clinicamente bem, se estão confusos, se estão prostrados, são todos sinais que devem alertar os são pais. São perguntas que ajudam também a perceber o estado de consciência que a criança tem. Sim. A questão da rigidez da nuca é uma alteração
mais característica e que as pessoas habitualmente já relacionam com esta patologia, que é uma das coisas que se pesquisa no exame objetivo destes doentes? Claro que isto para os pais, e eu como pediatra falamos muito mais em pais do que dos adultos, é diferente, não é? Portanto, a rigidez da nuca é uma coisa mais difícil de ser objetivada, é preciso saber pesquisar, mas na verdade é um sinal muito importante e que às vezes os próprios miúdos conseguem verbalizar de algum modo, que a gente consegue perceber que eles não conseguem mexer bem a cabeça, enfim, não é muitas vezes o sinal. Vamos lá ver, meningites é preciso termos a noção que não estamos a falar de doenças muito frequentes, estamos a falar de doenças que têm gravidade, sobretudo se falarmos das bacterianas, e que temos de atuar. E, portanto, é preciso ter a noção dos sinais e dos sintomas, mas não é propriamente tão frequente como é uma gripe, não é? Portanto, sobretudo aqui a nossa missão é alertar os pais, neste caso, e os adolescentes e mesmo os adultos, para os sintomas que são mais frequentes, para que possam recorrer no momento certo aos cuidados de saúde, para que seja feita a avaliação adequada. De facto, em lactentes e recém-nascidos pode haver mais dificuldade em concretizar alguma desta clínica, porque temos aqui uma lista de sinais e sintomas, alguns deles comuns, a febre, por exemplo, mas o gemido, a dificuldade em mamar, os vómitos, são alterações que podem ser encontradas e mais inespecíficas, não é? Agora, é verdade que nós, quando estamos a falar de recém-nascidos, sobretudo, se tivermos febre, ficamos logo alertados. E mesmo nas crianças mais pequenas, todos estes sintomas os pais conseguem perceber, não é? Mas pelo menos têm de estar alertados, que são sintomas ainda mais específicos e que devem recorrer, na verdade, aos cuidados de saúde para percebermos e fazermos o diagnóstico. A irritabilidade, por exemplo, é outra das manifestações, o choro incontrolável, a falta de tonicidade muscular, portanto, a criança estar um bocadinho mais prostrada e menos reativa. As contrações musculares também podem ser uma manifestação. As próprias convulsões, sim. Depois, objetivamente, também temos, muitas vezes nos bebés que têm as fontanelas ainda abertas, a fontanela abaulada, que os pais próprios podem notar, e as convulsões e o mau estado geral dos bebés. As mãos e os pés frios, a palidez cutânea, a pele fria, a crise convulsiva que já aqui falámos. Portanto, são um conjunto de sinais e sintomas, como referiste, muito inespecíficos, mas que importa as pessoas estarem atentas para procurarem a ajuda médica na altura certa. Do ponto de vista de causa, já falámos aqui um bocadinho das várias causas possíveis, seja a causa viral, que é mais benigna, digamos assim, e sendo a mais frequente, mas depois, de facto, nas meningites bacterianas temos motivo de maior preocupação, sobretudo na nossa população. Claro, as meningites bacterianas são menos frequentes, mas muito mais graves. Não devemos deixá-las evoluir o seu curso natural, porque se falamos de mortalidade mesmo com tratamento, com dados importantes, seria muito mais catastrófico. Portanto, é necessário atuar, é necessário ter a noção dos sinais e sintomas e da brevidade e da importância do que é atuar. Portanto, nós, em termos das meningites bacterianas, temos principalmente, atualmente, a maior frequência, falamos das meningites pelo meningococos. Porquê? Porque atualmente nós temos, no nosso Programa Nacional de Vacinação, temos muitas vacinas que vão prevenir os principais tipos que tínhamos de meningites bacterianas, o que levou que houvesse ao longo dos anos, felizmente, uma redução muito importante. Claro que mesmo quando falamos da meningite meningocócica, há uma alteração à medida que houve a introdução no programa da vacina contra o meningo-C, que era o mais frequente a nível mundial, e neste momento, embora quando nós apreciamos, ainda há faixas em que temos regiões em que é importante, mas seguramente neste momento, a nível mundial, o predomínio é do serogrupo B. E depois vamos ter nós temos 13 serotipos dentro do meningococo que podem provocar doença. Na verdade, os mais significativos são 5 ou 6, mas fundamentalmente, como devem perceber, há um predomínio de alguns serogrupos que foram um bocadinho alterados. Felizmente o C deixou de ter tanto predomínio, porque há uma vacinação quase universal. Depois os outros começaram a ser emergentes e, portanto, a nossa preocupação de tentar prevenir estas situações. A prevenção aqui é a mensagem mais importante. Se calhar agora convidava, temos aqui ao pé dos nossos diabretes para falarmos então sobre aquilo que são os serotipos mais frequentes. De facto, eles têm aqui todos cara de maus, estes maus são relativamente simpáticos, mas vamos, se calhar, aqui virar o primeiro. Então, qual será
o mais prevalente na nossa população, o mais importante? Portanto, estes dados são dados registados em Portugal, se não estou em erro, são de 2016, e, portanto, falando era um bocadinho aquilo que eu já estava a dizer, portanto, o serogrupo B é o mais predominante, seguramente, estamos a falar de 75% dos casos que aparecem. Depois, quer dizer, podemos virar outro? Vamos virando, eu vou virando. Depois o Y, portanto, o Y não era um serotipo muito predominante, infelizmente, mas à medida, porque isto no fundo é assim, à medida que nós vamos tentando conseguir prevenir os que eram mais frequentes, os outros serogrupos conseguem emergir e, portanto, neste momento, 6% dos casos de meningites que surgem em Portugal por meningococos, o Y já tem algum significado. O seguinte, então, é o serotipo C. O serotipo C... O serotipo C, não, há este valor é um bocadinho mais difícil é mais difícil de interpretar, sim, porque na verdade nós temos uma vacinação universal e, como sabemos, temos uma alta taxa de cobertura. Sabemos que estes casos que apareceram não são nossos, são sobretudo casos importados e não são propriamente associados à falha vacinal. E depois temos aqui os outros serotipos que faltam, o W e o A. E o A, depois o Y já falámos. O W é um serotipo que, felizmente, em Portugal ainda não nos está a preocupar, portanto, a nossa intenção é que não nos venha a preocupar. Era um serogrupo que não tinha um significado a nível da Europa e, enfim, no ano 2000 já houve uma epidemia a nível da Europa, mas a situação mais ou menos controlou-se, só que em 2015 houve novamente, a nível de um surto, a nível do Reino Unido, provocado por W. As características um bocadinho diferentes do W em relação aos outros é que atinge mais os adolescentes. Quando nós falamos de meningites bacterianas, temos a noção que é o primeiro ano de vida, as crianças mais pequenas que são mais atingidas, são elas que ficam mais doentes. E depois a frequência vai diminuindo, em regra, ali até aos 5, 6 anos, que se atinge um nível mais ou menos estável. E, infelizmente, depois, na idade adulta, já mais tardia, na chamada terceira idade, se é que existe, novamente começa a haver um predomínio. Há países em que, e sobretudo por causa do serogrupo W, começa a surgir um pico do W. Porque, na verdade, quando foi em 2015, os adolescentes ficaram doentes, foram eles que tiveram doença, até a forma de apresentação, os sintomas que surgiram não são estes típicos que apareceram, mas felizmente a coisa controlou-se, houve uma vacinação maciça, mas na verdade na Europa estão a surgir casos de W e nós temos W com uma frequência muito diferente aqui no nosso país, o país ou nossos irmãos, e portanto provavelmente nós estamos muito à beirinha de começarmos nós a ter W e os nossos adolescentes. As realidades são muito dinâmicas, tendo em conta também a migração, não há fronteiras, de pessoas. Claro. E por cima, quando falamos de adolescentes, eles não são nossos, são do mundo, cruzam. Exatamente. Em relação ao serogrupo A? O serogrupo A era, sem dúvida, muito importante a nível do cinturão africano. E se falarmos, portanto, enfim, não é bem o tema que eu estou a falar, mas sabemos todos que há uma vacina tetravalente e que era em que o A era sobretudo, esta vacina era utilizada para as pessoas que se deslocavam para a África, porque é o predomínio, só que há neste momento uma alteração, porque felizmente, mesmo a nível da África, há uma vacinação, mudanças e, portanto, não é muito. Vamos só voltar aqui ao nosso plasma, podemos falar um bocadinho das sequelas que podem resultar da meningite. Convidava-te a vir então até aqui, porque de facto esta doença, como vimos, pode ter sequelas graves, nomeadamente a perda de audição, os problemas de memória e de concentração, as dificuldades de aprendizagem, a epilepsia, a perda parcial ou total da visão, as amputações, os problemas motores e dificuldades de equilíbrio. Portanto, são tudo um conjunto de sequelas, de facto, que podem ser muito incapacitantes e comprometer, porque afetam pessoas muito jovens, de facto, um desenvolvimento normal destas crianças e destes adolescentes. É evidente que sim, portanto, e isto é as tais sequelas que nós falámos e acabámos por não abordar porque, voltando novamente aos meningococos, os meningococos têm outra característica, os outros também têm, mas este é o mais frequente, é porque muitas vezes associada à meningite em si, que no fundo é inflamação, há uma infecção generalizada do próprio organismo, que é as chamadas sepses, em que
que há uma falência muitas vezes multiórgão e, portanto, muitas vezes as sequelas que surgem, nomeadamente quando falamos das amputações ou das cicatrizes, são muitas vezes consequências dessa sepsis que atinge os órgãos, e por isso é que muitas vezes, e estava ali referido e nós não referimos, de um sinal importante que são as lesões cutâneas, as chamadas petequias, as lesões vermelhas que parecem sufusões e que, enfim, quando nós não tínhamos as vacinas à nossa mão, nós um bocadinho os mais velhos vimos todos muito sepsis entrarem, miúdos mal, e isto é uma evolução muito rápida. Mas felizmente o aparecimento das vacinas permitiu prevenir muitas destas situações. Sim, com certeza. Acho que ficou aqui o alerta para muitos dos sinais mais importantes relacionados com a meningite, também para que os pais estejam atentos, procurem o médico atempadamente e possam obter o diagnóstico e o tratamento adequado. Milo, foi um gosto receber-te. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Saiba agora o que ainda pode ver no Doutor Saúde de hoje. Daqui a pouco esclarecemos todas as dúvidas sobre meningite. Mas antes conhecemos o caso de Maria Oliveira, que foi diagnosticada com meningite pneumocócica aos 14 meses, que lhe provocou perda de audição. Na última década em Portugal foram identificados 764 casos de doença invasiva meningocócica. É sobre os dados e estatísticas que vamos falar, mas não só. Vamos também conhecer o caso de uma jovem que teve meningite pneumocócica aos 14 meses de vida. Peço desde já um forte aplauso para a Maria Oliveira. A mãe da Maria, a Maria da Graça Osório, também está connosco, está na nossa plateia. Olá, bem-vinda também. E vamos ainda contar com a presença da médica pediatra Inês Marques. Para nos ajudar aqui na tradução desta conversa, contamos com a nossa Alexandra Ramos. Sejam todos bem-vindos. E eu, se calhar, vou começar pela mãe. Mãe, como é que foi então esta descoberta? Como é que foi o diagnóstico da situação da Maria? Bem, o diagnóstico começou por um dia. A Maria tinha passado um fim de semana adoentada e um dia de manhã acordamos. Como estava doente, dormiu connosco e tinha os olhos a revirar. Acordou e estava até já um princípio de convulsão. A Maria tinha 14 meses, 14 meses, sim. Estamos a falar de 2001. Sim. Foi dia 22 de maio de 2001, uma terça-feira. Sim. Como é que foi na altura? Depois procuraram os cuidados de saúde? Por acaso vivíamos nas traseiras da urgência do hospital, do Peso da Régua, e fui a correr, vesti-me e fui a correr com ela para o hospital. Isto seria por volta das 7 horas da manhã. O doutor tinha febres altas, deu-lhe banho. Para baixar a temperatura, mas eu, como mãe, tinha um pressentimento que a situação não era muito boa. E pedi ao doutor para me enviar para o Hospital Vila Real, uma vez que tinha lá as urgências de pediatria. E assim foi, fomos... Mas na altura ainda sem diagnóstico, de que era uma meningite? Sem diagnóstico. E como é que foi depois já no outro hospital? No outro hospital, a Maria foi uma situação muito rápida. Teve imensas convulsões. O doutor que a seguiu chegou mesmo a dizer-me de caras que me preparasse para o pior. Nós pais estávamos a sofrer porque é aquele sentimento natural de impotência, porque não podemos fazer nada. E de Vila Real teve que ser transferida para o Hospital de São João. Isto tudo no mesmo dia. Portanto, em Vila Real fizeram-lhe a punção lombar. Portanto, de Vila Real para o Porto já foi com o diagnóstico de meningite pneumocócica. Sim, porque nós chegamos depois ao Hospital São João, já era noite. Só porque ela poderia precisar de um ventilador e no Hospital de Vila Real não havia um ventilador. Eu já volto assim, vou só aqui ouvir a Inês. Inês, esta é a forma de apresentação habitual e muitas vezes o atraso no diagnóstico pode de facto fazer a diferença. É verdade, Pedro. O que acontece aqui, nós estamos a falar novamente de uma meningite pneumocócica, é que ao contrário da meningite meningocócica, que entretanto já se falou, é que aqui todo o quadro clínico é mais frustro e arrastado. A evolução não é tão rápida e, portanto, muitas das vezes, e o perigo é esse, os
pais, mesmo sabendo que há uma febre, que há uma dor de cabeça ou que a criança não está bem, arrastam um bocadinho também a própria ida à urgência porque não valorizam os sintomas. E depois, à medida que eles vão instalando e que o quadro vai tomando, no fundo, lugar, então aí sim surge a convulsão, que é uma das formas mais típicas. Ressalvar exatamente que na pneumocócica, e falar-se um bocadinho por isso, não há as alterações cutâneas que muitas vezes a meningocócica apresenta, está bem? E portanto daí um bocadinho também o diferencial entre uma e a outra. Este quadro clínico é bastante diferente. Há pontos em comum, a febre alta, a dor de cabeça, muitas vezes os vómitos, mas é um quadro mais lento e tipicamente que não se associa a alterações cutâneas. O desenvolvimento da Maria depois como é que foi? Porque a situação felizmente resolveu-se bem, a Maria recuperou daquele quadro agudo, não é? Depois de um internamento muito prolongado, foi cerca de um mês. Um mês no hospital de São João e depois fomos novamente para ser seguidos em Vila Real. Claro, uma criança 14 meses, um mês no hospital, regrediu muito em termos de desenvolvimento global, não é? Portanto, depois foi todo um processo de terapias, fisioterapias, e só aos 3 anos, quando ela estava no infantário, é que me começaram a alertar que possivelmente ela era surdez. Porque inicialmente os médicos, inicialmente os médicos achavam que ela tinha ficado realmente com um atraso de desenvolvimento global. A Maria da Graça é educadora, trabalha com crianças especiais. Sim, sou professora de educação especial, sim. Portanto, para si também era mais fácil, se calhar, estar atenta a alterações do desenvolvimento, não é? Se eu estivesse mais atenta, se calhar tinha sido descoberto mais cedo a surdez, não é? Porque várias pessoas da família e tudo dizem, olha, eu costumo aceitar a ideia, achava que depois de tudo que ela tinha passado, que não era justo que tivesse ficado com alguma sequela. Maria, querida Maria, esta doença ocorreu numa fase muito prematura e, portanto, eras ainda muito pequenina, mas que memória que tens de sentir que, de facto, alguma coisa era diferente? O facto de não conseguires ouvir, por exemplo, quando é que tomaste consciência disso e como é que foi essa adaptação? Eu não me lembro, era pequena, mas relativamente à meningite, quando me dizia o que é que eu sentia relativamente à memória, sentia que não estava no meu mundo, não conseguia perceber nada nem ninguém, não era o meu mundo, sentia uma grande frustração interior, era o que eu sentia. E como é que era na escola? Na escola, às vezes, sentia-me isolada. Porquê? Porque eu não percebia nada, não conseguia comunicar com ninguém, pedia para brincar com alguns amigos, mas a comunicação não era efetiva. E os outros meninos brincavam contigo ou tinham algum tipo de rejeição? Sentias isso? Às vezes brincavam, mas tinham um colega surdo na altura e brincava comigo, e foi aí que comecei a aprender a língua gestual, e depois tive um professor de língua gestual portuguesa, e então eu fui a primeira surda nessa escola, e depois entraram mais surdos na Régua com uma escola de referência para surdos. E a língua gestual para ti foi algo que entrou muito naturalmente no teu desenvolvimento? Foi a primeira coisa que tu falaste? Salvou-me a minha vida, a língua gestual. Em termos de deu-me uma comunicação, deu-me um mundo melhor. Porque a língua gestual foi a minha primeira língua, foi uma evolução mesmo na fala, em simultânea, nos dois mundos, à minha volta, fez-me um bem-estar. É muito bonito ver, de facto, essa forma entusiasmada como falas desta situação. Inês, este tipo de sequelas são relativamente frequentes. Sim, é um facto. A verdade, a meningite é por si só, se não uma das causas mais frequentes, a causa mais frequente de surdez neurosensorial adquirida na infância. E ela, por si só, é uma das complicações mais frequentes, uma das sequelas mais frequentes associadas à meningite. Sobretudo no caso da meningite pneumocócica, e há aqui uma grande diferença, que é realmente aquela forma de meningite que mais se associa à surdez. E se nós pensarmos que uma criança passa um mês isolada no hospital, com toda a comorbilidade que é envolvente, e que depois regressa para o seu meio, e nesse seu meio, mesmo com os 14 meses, ou 20 meses, ou 24 meses que tenham, estão completamente isolados e não têm contacto, porque, no fundo, a surdez impede-os de comunicar. Isso tem um impacto enorme no neurodesenvolvimento e naquilo que eles vão ser. Atualmente, ainda bem, e eu friso que é uma das coisas muito importantes, quando uma criança com meningite ou adolescente sai do hospital, é feita logo a partir de uma avaliação audiológica completa, de forma a exatamente conseguirmos o quê? Que não
haja este período de latência e, portanto, que o diagnóstico da surdez seja feito precocemente e se consiga logo otimizar aquilo que a Maria nos conta, esta relação com o mundo, esta ausência de frustração e juntando, claro está, o uso da linguagem gestual com os implantes cocleares, que é, no caso, aquilo que depois foi colocado na Maria. Querida Graça, a Maria não estava vacinada na altura. Nem sei se na altura havia vacina, provavelmente não, em 2001. A vacina entrou no plano em 2001, portanto foi exatamente... Foi mesmo no limite. Relativamente a esta solução dos implantes cocleares, com que a idade é que eles foram colocados? Foi logo em pequenina? Foi com 3 anos. Foi assim que foi diagnosticada a surdez? Foi detectada a surdez em Vila Real, o doutor de Vila Real encaminhou para Coimbra e foi feita logo a orientação? Foi. Maria, tu és de facto uma lutadora, porque apesar destas adversidades todas, continuaste a estudar, completaste um ciclo de estudos e estás agora à espera de uma novidade. Queres-nos contar qual é? Quero entrar para a universidade, para a ISEC em Coimbra. Espero bem que sim. Vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. O que é queres estudar? Comunicação, design, multimédia. E porquê essa área? Algum gosto especial? Primeiro adoro multimédia e desde pequena que o meu pai me incentivou a teclar, a usar a máquina fotográfica, a fazer programação e desde pequenininha que me habituei a ver tudo o que é visual, tudo o que é fazer trabalhos de vídeo, de língua gestual, é aquilo que eu mais gosto. Portanto, agora é só esperar pelos resultados. Tudo o resto? Esperemos que sim. Tens contacto com outras pessoas com o mesmo problema do que tu? Na Régua tenho uma amiga que também foi de meningite aos 9 meses, mas que prefere a oralidade em vez da língua gestual. Apesar de saber comunicar em língua gestual, também é bilingue, mas eu prefiro estar com a comunidade surda, com a língua gestual portuguesa, porque a oralidade faz com que o meu esforço seja maior para me fazer perceber. Maria, disseram-me que tu... disseram-me que tu querias dar uma mensagem para o nosso público. Queres então, uma vez que és bilingue, dar essa mensagem? Olá, o meu nome é Maria. Olá, o meu nome é Maria. Obrigada. Obrigada. Um aplauso para a Maria. Eu acho que o caso da Maria é, de facto, um testemunho inspirador que nos mostra que mesmo nas situações mais adversas é possível lutar, é possível continuar a evoluir e cumprir e atingir objetivos. Um grande aplauso mais uma vez para a Maria. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. Inês, por convidarem-nos aqui ao nosso laboratório. Vamos então. Porque, de facto, importa falarmos então aqui sobre a meningite em várias fases da vida, porque, de facto, a meningite não é apenas uma doença de crianças, é uma doença que afeta também adultos, mas também adolescentes e é um grupo particularmente suscetível, não é? Exatamente, acho que é muito importante aqui focarmos exatamente esses pontos. Primeiro,